Turma, vamos lá, né? Continuando aqui nosso simulado, parte 2, resolução de questões em engenharia civil, professor Kleber Dantas. Então, a gente está aqui simulando algumas questões para o ISS Fortaleza, cuja banca é o Sebrasp. Então, estamos direcionando aqui para questões tipo Sebrasp. Aqui é o conteúdo da prova do ISS para o cargo de engenharia civil. Aí a gente já, na nossa primeira parte do nosso simulado, a gente tratou desse ponto 2.5, que é a lei de licitação e contratos, a nova lei de licitação e contratos. Fizemos 5 questões. Vamos fazer agora 5 questões da NBR 14653, parte 7 de 2009. Avaliação de bens, patrimônio histórico. Então, está aqui a norma de 2009, avaliação de bens, parte 7, bens e patrimônios históricos e artísticos. Então, vamos aqui para a simulação dessas nossas 5 questões, 5 outras questões aqui. Com relação à NBR 14653, 7 de 2009, avaliação de bens, parte 7, bens patrimoniais, históricos e artísticos, julgue os itens seguintes. Então, nessas 5 questões aqui, você vai dar um pause, vai fazer a leitura e vai ver quais dessas 5 estão certas ou estão erradas, né? Para testar os seus conhecimentos. Então, vamos lá, questão 6. Imóvel de entorno é o imóvel, exceto o terreno, que se encontra na área de vizinhança de bens tombados, cujos projetos de construção ou de reforma devem estar em harmonia com os bens tombados. Em algumas legislações locais é denominado imóvel tutelado. Questão 7. Valor artístico é o valor atribuído a conjunto de bens, tombados ou não, por sua notória empatia emocional. Exemplos: conjunto de construções em entorno de Ouro Preto, Plano Piloto de Brasília, Maciço do Corcovado e Cristo Redentor. Questão 8. Os bens do patrimônio histórico e artístico são classificados em imóveis segundo sua conservação em ruína, parcialmente deteriorado, regular e conservado. Questão 9. É recomendável que os profissionais, ao serem contratados ou designados para fazer uma avaliação de bem do patrimônio histórico e artístico, levem em consideração o caráter transdisciplinar do trabalho, assessorando-se de especialistas nas diversas áreas pertinentes. Assim, as atividades básicas correspondem às seguintes etapas: identificação do bem, conhecimento e requisição da documentação referente à propriedade e às exigências decorrentes do tombamento, vistoria, exame ou inspeção e caracterização dos elementos históricos e artísticos que influenciam na formação do valor. E por último, a nossa 10ª questão. Na identificação do valor do bem integrado, também é importante que a estimativa esteja fundamentada em preços de obras avulsas assemelhadas, obtidas em leilões de obra de arte ou na sua citação em livros de história da arte e da arquitetura. Então, pausem aí, vejam quais dessas questões estão certas ou erradas e aquelas que estão erradas, ou onde foi que ocorreu o erro, e testem aí o conhecimento de vocês, se vocês estão com os conteúdos em dia ou precisam estudar mais para essa prova do ISS Fortaleza, né, que acontecerá em julho. Então vamos aqui para o gabarito. A questão 6 e 7 está errada e a questão 8, 9 e 10 está certa. Então vamos aqui ver por que a questão 6 está errada. Então, indo lá na norma, no tópico 3.5, imóvel de entorno, o que é isso? Imóvel, inclusive terreno, que se encontra na área de vizinhança de bens tombados, cujos projetos de construção ou de reforma devem estar em harmonia com os bens tombados. Em algumas legislações locais é denominado imóvel tutelado. Então, o imóvel de entorno também
em algumas legislações locais, é denominado também de imóvel tutelado. Esse imóvel de entorno é um imóvel, né, inclusive terreno. Então, por que a questão estava errada? Porque dizia, imóvel de entorno é o imóvel, exceto o terreno. Então, está aí o erro, né? Aí, uma parte importante aqui. Isso aqui corresponde ao tópico 3.5, mas é relevante a gente olhar do 3.4 até o 3.8 para ver algumas diferenças. Quando que vai ser um imóvel adaptado? Imóvel adequado a uma nova destinação, sem o comprometimento de sua significação cultural. O 3.5 a gente viu aqui, que é o imóvel de entorno. O que é um imóvel preservado? Imóvel mantido no estado da sua substância com a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada. O que é um imóvel reconstruído? Um imóvel restabelecido com o máximo de exatidão. Então, uma reconstrução. Então, houve aí algum problema, alguma destruição. Então, é um imóvel restabelecido com o máximo de exatidão no estado anterior conhecido. Distingue-se pela introdução de materiais diferentes, sejam novos ou antigos, no elemento existente. Imóvel restaurado. Imóvel que passou por processo de restabelecimento da sua substância a um estado anterior conhecido. Então vamos agora para a questão 7. Por que a questão 7 está errada? Estava errada logo aqui na saída, porque esse conceito aqui não era de valor artístico, mas sim de valor excepcional. Então, valor excepcional. Valor atribuído a conjunto de bens, tombados ou não, por sua notória empatia emocional. Então, valor excepcional, notória empatia emocional. Aí, exemplos de bens com valor excepcional. Conjunto de construções em torno de Ouro Preto, alguns exemplos, né? Plano piloto de Brasília, maciço do Corcovado e Cristo Redentor. Lógico que na questão aqui, para que o aluno não associasse ao valor excepcional, na questão aqui, antes de aparecer os exemplos aqui, ó, exemplos de bens com valor excepcional, essa parte valor excepcional não apareceu. Então o erro aqui já estava na saída. Essa aqui, né? Então não é valor artístico, é valor excepcional. É o valor atribuído a conjunto de bens, tombados ou não, por sua notória empatia emocional. Quando falar em empatia emocional, é porque é valor excepcional. Então, terá relevância também a gente fazer uma comparação entre esses três tópicos aqui, do 3.13, 3.14 e o 3.15. O 3.13, valor histórico cultural. Então, valor de bens imóveis, tombados ou não, que possuem importância histórica ou cultural. Então, histórico, cultural, histórica ou cultural. Valor artístico. Valor de bens imóveis, tombados ou não, que possuem pela sua concepção estética e maestria de execução, importância na história da arquitetura e da arte. Então, quando falar em valor artístico, lembrar desse termo aqui, concepção estética e maestria de execução, estética e maestria, histórico-cultural, histórica ou cultural. Valor artístico, concepção estética e maestria. Valor excepcional, notória empatia emocional. Vamos agora para a nossa questão 8. Os bens do patrimônio histórico. Então, a nossa questão 8 está correta. Por quê? Os bens do patrimônio histórico e artístico são classificados em imóveis, segundo sua conservação em ruína, parcialmente deteriorado, regular e conservado. Então, nós temos aqui na norma, no tópico 5, classificação e designação. Aí os bens do patrimônio histórico e artístico, abrangente e personal, podem ser classificados como a seguir. Então, eles podem ser classificados como imóveis, ou lá embaixo, 2, bens integrados. E dentro desse imóveis,
tem aí o que a questão trouxe, segundo sua conservação. E os 4 tópicos aí que vem na questão estão corretos. Em ruína, parcialmente deteriorado, regular, conservado. Vamos agora, vamos continuar aqui a 8, aqui, uma parte importante. Pronto, aqui a gente fez um resumozinho. Essa classificação pode ser aí esse número 1, imóveis, e pode ser o 2, bens integrados. Aí esses imóveis podem ser classificados como segundo seu aspecto físico, segundo sua conservação, segundo seu estado em relação à concepção original, segundo o seu uso original, segundo a natureza do tombamento. Lembre-se que dentro de cada itemzinho desse daqui, A, B, C, D, E, vão ter suas designações. E aqui nos bens integrados, né, que a classificação pode ser imóveis ou bens integrados. Aí, segundo os bens integrados, segundo o tipo, entre outros, segundo o material de execução e o acabamento, entre outros, segundo a localização no contexto do imóvel, segundo a autoria e segundo sua preservação e integridade. Então, aqui a gente só trouxe aqui as letras A, B, C, mas dentro de cada letra dessa daqui vai ter seus subtópicozinhos, que é bom fazer uma leitura, né? Saber isso aqui para o dia da prova. Nossa 9ª questão, ela está correta também. É recomendável que os profissionais, ao serem contratados ou designados para fazer uma avaliação de bem do patrimônio histórico e artístico, levem em consideração quem? O caráter transdisciplinar do trabalho, assessorantes de especialistas nas diversas áreas pertinentes, assim as atividades básicas correspondem às seguintes etapas: identificação do bem, conhecimento e requisição da documentação referente à propriedade e às exigências decorrentes do tombamento, vistoria, exame ou inspeção e caracterização dos elementos históricos e artísticos que influenciam na formação do valor. Onde é que se encontra isso aqui na norma? No tópico 7.1 da norma. Está aí, as atividades básicas correspondem às seguintes etapas. Aí está aí as 4 etapas aí apresentadas: identificação do bem, conhecimento e requisição da documentação referente à propriedade e às exigências decorrentes do tombamento, vistoria, exame ou inspeção e caracterização dos elementos históricos e artísticos que influenciam na formação do valor, com ênfase nos seguintes aspectos. Aí a questão parou aí no valor. E por fim, nossa 10ª questão, que também está correta. Na identificação do valor do bem integrado, também é importante que a estimativa esteja fundamentada em preços de obras avulsas assemelhadas, obtidas em leilões de obra de arte ou na sua citação em livros de história da arte e da arquitetura. Então, onde é que está isso aqui na norma? Lá no tópico 8.2.3. Então, turma, deixem aí seu comentário, inscrevam-se no canal, deixem aí seu like. Obrigado aí.